A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 21, e versículo de número 11, que diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já inicio esse vídeo dizendo para você que toda frustração, ela tem um ponto final. Todo momento de frustração, ele não é eterno. Eu não sei qual tipo de frustração você está vivendo, mas eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus, que encontrou os discípulos aqui nesta segunda pesca, a qual eles estavam ali achando que mais uma vez eles seriam frustrados, e Jesus chegou lá e mudou o cenário, mudou a história e entregou para eles uma pesca maravilhosa e extraordinária. É o mesmo Jesus que está lhe encontrando. É o mesmo Jesus que está dizendo: a sua história não vai terminar da forma que você está pensando que ela vai terminar. Irmãos, para os discípulos era muito difícil ver o seu mestre ali, ter que morrer. A Bíblia diz que Jesus, ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita, mas os discípulos não viam mais Jesus com tanta frequência, e aquilo ali estava meio que bagunçado, com certeza, na mente deles. Eles estavam entristecidos, sem compreender muita coisa. Tem fases na nossa vida que é assim. A gente não compreende muita coisa, isso é normal, isso é do ser humano. Não é toda fase que a gente vai conseguir entender na nossa vida. Não é tudo que a gente vai conseguir compreender que Deus está no controle, que Deus está trabalhando por nós. Porque vai ter momentos na nossa história em que nós vamos nos sentir frustrados, cansados, assim como esses discípulos que estavam ali. Ali no meio da frustração, a Bíblia diz que Pedro disse: vou pescar. Outros discípulos também foram com eles, ao todo 7 discípulos com Pedro. E pensaram que a história deles ia voltar a ser como era antes. Talvez você entrou aqui com o seu cenário dessa forma, dizendo: irmã, eu acho que nada flui na minha vida, eu acho que não vai dar certo esse negócio de promessa, esse negócio de viver sonhos, de viver projetos, e eu estou pegando a mala da desistência. Hoje eu tô pegando a mala para desistir de alguns projetos, de alguns sonhos que Deus, ele determinou para minha vida. Por quê? Porque o cenário é contrário. Eu tô cansada, eu tô exausto, eu tô frustrada. Entrou pessoas aqui querendo desistir dos propósitos de Deus, mas os céus te contemplou. É tão lindo, irmãos, como o nosso Deus, ele se importa conosco nos mínimos detalhes. E ele me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer: eu te vi no meio da sua frustração. Declare comigo: Jesus está me vendo no meio da minha frustração e ele não vai deixar eu desistir. Jesus está me vendo no meio da minha frustração e ele não vai deixar eu desistir. O Senhor, ele me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: você não vai desistir. Você não vai parar. Jesus está dizendo: nem que eu faça Ramandorabacantaraia se repetir na sua história um cenário de promessas, mas eu não deixo você desistir. Quando o Senhor chamou a Pedro para o ministério na primeira pesca, que está em Lucas capítulo de número 5, a Bíblia diz que Jesus deu para ele naquele dia uma pesca maravilhosa. Estava juntamente com ele Tiago e João, e todos ali viveram uma pesca extraordinária. Mas Jesus disse a Pedro: doravante serás pescador de homens. Vocês, a partir de agora, Pedro, Tiago e João, vão pescar homens. Ou seja, vocês vão ganhar almas. E isso, irmãos, Jesus fala, eles deixam tudo, seguem Jesus. Passa ali o ministério de Jesus, andando com Jesus, vendo milagre, vendo resposta. Mas a Bíblia diz que Jesus morre. Morre e depois ressuscita, mas não estava mais com os discípulos, humanamente falando, fisicamente falando, com tanta frequência. E isso começou a frustrar um pouco a Pedro. Talvez você está vivendo um tempo de céu de bronze na sua vida. Um tempo em que parece que as coisas não estão fazendo muito sentido. Um tempo em que parece que você está fora da rota. Raia cantorasto cantaraia. Um tempo em que parece que você está em uma situação em que Deus não está lhe contemplando. Talvez nesse momento tudo que Jesus lhe disse não está fazendo sentido. Toda promessa que ele lhe fez, humanamente falando, não está mais fazendo sentido nenhum. E você diz assim: vou voltar para a pescaria.
Vou pegar minha mala e vou voltar a fazer o que eu fazia. Vou pegar a mala da desistência, porque eu não quero viver propósito, eu não quero viver milagre. Por quê? Porque humanamente falando é impossível. Eu tô frustrado, eu tô cansado. Mas eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus que não deixou Pedro desistir é o Jesus que está lhe encontrando hoje. Pedro lançou a rede várias vezes e não pegou nada. Eles não conseguiram apanhar nada. Estava Pedro e mais 6 discípulos com ele. E não houve nenhum peixe naquela noite. Porque tem noites na nossa vida, irmãos, que são escuras. Tem noites na nossa vida que a frustração chega. É por isso que a palavra do Senhor, ela é clara ao nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Nós precisamos entender que o amanhecer de Deus chega. Jesus está chegando com um novo dia para você. Jesus está chegando com uma nova história para a sua vida. Você não pode desacreditar disso, porque o novo amanhecer chega. Declare comigo: o meu Deus está fazendo um novo amanhecer chegar na minha vida. O meu Deus está fazendo um novo amanhecer chegar na minha vida. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que faz um novo amanhecer raiar na nossa história. E quando o novo amanhecer chega, a frustração fica para trás. E quando o novo amanhecer chega, a história começa a mudar. Foi mais uma noite de frustração ali, em que Pedro estava vivenciando, porque Pedro, no início do seu ministério, viveu algo parecido. É por isso aqui que é uma segunda pesca maravilhosa, porque Pedro estava vendo tudo se repetindo no seu cenário. Mas o Senhor permitiu todo aquele cenário para mostrar para Pedro o quê? Que o que ele havia prometido a Pedro lá atrás estava de pé. O que ele havia dito que Pedro seria, iria acontecer. Pedro já não servia mais para ser pescador de peixes. Por quê? Porque Jesus havia designado ele para ser pescador de homens. Não adianta, irmãos, a gente querer viver aquilo que Jesus não quer que a gente viva. Não adianta a gente querer viver os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente quer fazer, Amanda, cai a rasto quando o Senhor não aprova. Porque nós podemos até tentar, nós podemos ir até para o mar, pegar a rede, mas não vamos apanhar nada e vamos ficar frustrados todas as vezes que você tenta fazer algo que Deus não aprova, que Deus não tem para a sua vida, a frustração vai chegar. Deus não tinha mais para a vida de Pedro. Pesca. Jesus disse para você: eu tenho coisas novas para você, e não adianta você querer fugir do meu chamado. Não adianta você querer fugir daquilo que eu tenho para contigo. O amanhecer de Jesus estava chegando naquele cenário, versículo de número 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Você vai observar, irmãos, que Jesus, ao clarear da madrugada, ele estava ali na praia. A frustração ia ficar para trás, a noite escura estava ficando para trás. Jesus tinha uma pesca já programada, Jesus tinha uma pesca preparada. Eu quero lhe dizer que não importa como esteja o seu cenário, Jesus já programou a mudança. Jesus já determinou que o seu cenário vai mudar. Jesus já determinou que o seu milagre vai acontecer. Jesus já determinou que o impossível vai acontecer na sua vida. Declare comigo: não importa como o meu cenário está, Jesus já determinou meu milagre. Não importa como o meu cenário está, Jesus já determinou o meu milagre. Quando Jesus determina, é diferente. Eu vejo Jesus determinando aqui. Jesus dizendo: eu determinei, minha filha, o seu milagre. Os meus planos, os meus projetos são maiores e melhores do que os teus. Viva os sonhos de Deus. Por que tanto medo de viver os sonhos de Deus? Por que tanto medo de ver os projetos que Deus tem para sua vida? Irmã, porque eu não vou estar no controle. Irmã, porque tá tudo fugindo da minha alçada. Deus está dizendo: deixe fugir do seu controle. Deixe fugir da sua alçada. Está tudo no meu controle, diz o Senhor. Está tudo nas minhas mãos. Pedro tentou por força própria e não apanhou nada.
Tanto na primeira pesca quanto na segunda pesca, as habilidades de Pedro não puderam trazer peixes para a rede. Eu quero que você entenda, pela sua própria habilidade você não pode nada. Pela sua própria habilidade a porta não vai abrir, não adianta. Pela sua própria habilidade não vai ter testemunho para contar. Porque tem milagres na nossa vida, irmãos, que é só Jesus que pode fazer. E aqui estava chegando um novo amanhecer para Pedro e para os discípulos que estavam com ele. No meio da frustração, Jesus traz para nós um novo amanhecer. No momento que a gente não está entendendo nada, no momento em que estamos frustrados, cansados, decepcionados, o Senhor chega e diz assim: eu tenho um novo cantorai amanhecer para a tua vida. Canto. Eu tenho um novo amanhecer para a tua história. Eu sou o Deus que determinei. E eu vou fazer a minha palavra cumprir na tua vida. Eu disse que você Raia cantorás, tu vai viver as minhas promessas. E tudo que eu, o Senhor, falo, eu cumpro. O Senhor havia lançado uma palavra sobre Pedro: doravante serás pescador de homens. Não adianta, Pedro, você tem um chamado agora para pescar almas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você está marcado para viver um propósito meu. Todos aqueles que estão marcados para viver um propósito de Deus mesmo, cantarai, que queiram desistir não conseguem. Você entrou aqui querendo abrir mão, querendo desistir, querendo parar de algumas coisas, e Deus está dizendo: mesmo que você queira, você não consegue. Por quê, Senhor? Porque eu marco encontro contigo na frustração. Ao clarear da madrugada, lá estava Jesus na praia, marcando o encontro no meio da frustração. E hoje, oh meu Deus, isso é lindo demais. Jesus está marcando encontro com gente no meio da frustração. Jesus está marcando encontro com gente no meio do cansaço. Canto. Jesus está marcando encontro com gente no meio da fadiga. Raia canto, ribiando, raia rasto, cantorai. Jesus está dizendo: da forma que as coisas estão, elas não vão ficar. Porque eu sou Deus que já determinei a sua vitória. Canto, meu Deus. Pedro, eu conto contigo para algo grande. Ah, Senhor, eu tô cansado. Ah, Senhor, eu tô frustrado. Tem um bocado de Pedro aqui, homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo agora, que estão cansados, que estão dizendo: nada faz sentido. Para que tanta palavra? Para que tanta promessa se eu não vejo nada acontecendo que me faça ver o sentido de algo? E Deus está dizendo: mesmo que não faça sentido, eu sou Deus de milagre. Porque milagre não faz sentido humanamente falando. Milagre não tem explicação. Jesus tinha algo grande para manifestar mais uma vez diante dos olhos de Pedro. E Jesus está dizendo: Pedro, eu conheço o teu cansaço. Eu sei que você já não quer mais viver algumas coisas, não porque você não acredita em mim, não porque você não me ama mais, mas sim porque você está tão cansado. Você tem dito isso para Deus: Deus, eu amo o Senhor, as suas promessas são lindas, mas me perdoe, eu estou cansado. Me perdoe, eu estou cansada, exausta. Declare comigo: hoje o meu Deus está me visitando na minha exaustão, me renovando. Hoje o meu Deus está me visitando na minha exaustão e me renovando. Pessoas entraram aqui precisando de um renovo. Você está cansado. Você está cansada. Só você e Deus sabe o tamanho das frustrações. Só você e Deus sabe o tamanho das impossibilidades. Só você e Deus sabe o tamanho dos problemas. Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil para você se manter de pé diante de algumas realidades contrárias na sua vida. Porque a realidade é contrária. Porque humanamente falando tem muita coisa que não tem sentido, mas eu quero lhe dizer que Deus sabe de todas as coisas. Que Ele sabe da sua frustração, que Ele sabe do seu cansaço, e Ele diz para você que tem um tempo para o teu milagre acontecer e não tardará. Não vai tardar de Deus fazer milagre na sua vida. Não vai tardar da resposta chegar. Não vai tardar do impossível acontecer na sua vida, porque nós servimos a um Deus do impossível, irmãos.
Nós servimos a um Deus que pega a situação contrária e faz se tornar em milagre. Jesus não nos despede quando estamos cansados, mas Ele nos renova. E Ele trouxe pessoas aqui para te dizer: Pedro, eu estou te renovando. Declare comigo: Jesus não me despede porque eu estou cansada, mas Ele me renova. Jesus não me despede porque eu estou cansado, mas Ele me renova. Jesus não abre mão de você, meu irmão. E Ele está dizendo, minha irmã, que uma pesca maravilhosa vai chegar. Foram 153 grandes peixes. Sabe o que é isso? O nosso Deus mostrando que Ele é Deus de coisas grandes. O nosso Deus mostrando: agora sim, Pedro, você está preparado para viver o que eu tenho contigo, porque o teu chamado é para coisas grandes. E o Senhor está conversando com pessoas e dizendo: todo este processo era eu te preparando para o chamado. Todo este processo era eu te preparando para o que eu tenho para a sua vida. Declare comigo: todo o processo que eu vivi foi uma preparação de Deus. Todo o processo que eu vivi foi uma preparação de Deus. A noite escura está prestes a acabar. O Senhor está dizendo: está clareando a madrugada e eu estou na praia para te entregar a melhor pesca da sua vida, para te fazer viver o extraordinário, sobrenatural, e para te dizer: eu não abro mão de você, eu conto contigo, Pedro. Grande é a obra que eu tenho determinada para a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor tem um tempo certo. O Senhor sabe trabalhar, meu Pai. O Senhor sabe o momento de executar um milagre na nossa vida, mesmo em meio ao nosso cansaço, mesmo em meio, Pai, à nossa fadiga diária, Pai, que muitas vezes sentimos diante das lutas, das dificuldades. O Senhor não nos despede. O Senhor ainda continua dizendo: Ribiando Cai, que conta conosco. O Senhor ainda continua dizendo que a promessa está de pé. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque o Senhor está garantindo para pessoas que a promessa ainda está de pé. O Senhor está encontrando gente aqui com a mala da desistência, e o Senhor está dizendo: tira esta mala, desfaz a mala, porque tu não vai desistir, porque tu não vai parar. Tu não vai abrir mão do que eu tenho contigo, pois hoje eu te renovo. Eu te encontro hoje ao clarear da madrugada. Eu te encontro e a noite escura está ficando para trás. Eu te encontro, eu te renovo. Como eu fiz com Pedro, eu faço contigo. Eu estou renovando você, porque eu não abro mão dos projetos, eu não abro mão dos sonhos, eu não abro mão do ministério, eu não abro mão da família, eu não abro mão daquilo que eu confiei a você. Te encontro hoje no meio do caminho que você estava pensando em parar, que você estava pensando em desistir. Te encontro para te dizer que eu estou te renovando, e tem pesca maravilhosa prestes a acontecer. Tem coisa grande da parte de Deus, Pedro, preparado para a tua vida. Tudo que você enfrentou, tudo que você viveu, que você passou, Araia cantoras tu canto, foi uma preparação de Deus. Foi Deus te preparando para aquilo que Ele tem na tua história. Oh Deus, obrigada, porque não foi um castigo na vida do meu irmão e da minha irmã, mas foi uma preparação do Senhor. Porque coisas grandes a partir de agora o Senhor vai fazer, e o Senhor está os renovando para que eles não desistam, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu venho te pedir que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor.
Que cada um que está me ouvindo agora tome posse desta palavra, tome posse do renovo, Pai. Tome posse da tua visitação, como o Senhor visitou a Pedro e aos que estavam com ele aqui no meio da frustração. Senhor, hoje está visitando os teus servos para que eles não desistam. O Senhor está renovando, entregando milagre, Pai, dizendo a promessa ainda está de pé. Que tudo seja, Pai, na nossa vida, para a glória do teu nome. Assim te peço, meu Deus, e te agradeço crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você: hoje eu te encontro como eu encontrei a Pedro e digo para você: eu conto contigo, eu não abro mão de você. O Senhor te ama tanto que ele marcou encontro com você aqui para te dizer: não desista, grande é o que eu tenho para contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e este renovo, em nome de Jesus, declare amém.